Olá, muito bom dia para você que está aí nos acompanhando nesta manhã. Você acabou de acompanhar aí Vida Devocional, né? Nós começamos o dia com Vida Devocional, que já, né, ajuda a gente a começar um dia, sim, fortalecidos na palavra, não é mesmo? Bem, gostaria de fazer uma leitura de meditação antes de começarmos o nosso tema do dia de hoje. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Esse texto é de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Então fica aí para a gente meditar nesta palavra. Hoje nós vamos falar sobre a geração do ceticismo. E para falar desse tema, eu estarei com ele, com o Dr. Marcos Eberlin, exatamente. Então, você que está aí nos assistindo, se ainda não é inscrito em nosso canal, fica aí a minha dica, gente. Aproveite esse momento e se inscreva. Vai aparecer uma tarja aqui no rodapé da nossa telinha. É essa aí mesmo que está aparecendo. youtube.com/ippinheiros. Olha, deixa eu tirar uma dúvida. Muitos, como aqui é a IPP-TV, muitos buscam nas redes como IPP-TV, o canal da IPP-TV. Nós não temos o canal da IPP-TV. O nosso canal é o IP Pinheiros. É o mesmo que tem a transmissão dos cultos aos domingos. Então, aproveite esse minutinho que você tem aí antes de começar a nossa entrevista e já faça a sua inscrição, tá bom? E aí já se inscreva e participe aqui. Lembrando que esse programa é ao vivo. Qual que é a vantagem do programa ser ao vivo? É que você pode participar enviando a sua pergunta ou o seu comentário. Então, fique à vontade para participar. Eu estarei aqui com o celular em mãos, acompanhando o chat, que inclusive eu já quero mandar um abraço para a Delva Souza, que está sempre aqui com a gente, a Gisele Ribeiro, que também está aqui. Bom dia, Tena. Bom dia, Gisele. Bom dia para todos. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, fica aqui ligadinho. Lembrando que hoje, quarta-feira, nós temos culto restaurado pela palavra. O tema de hoje, o consolo em tempos de angústia. Quem vai ministrar o culto de hoje à noite será o reverendo Alberto de Lima, às 20 horas. Se você ainda não se inscreveu, aproveite, entre no site, que é ippinheiros.org.br, e faça a sua inscrição. Aliás, verifique se ainda tem vagas, né? Porque nós temos um limite de vagas, então acaba preenchendo bem rapidinho, mas não custa nada. Acesse o nosso site e verifique lá, e se der, já aproveite e se inscreva. Calma. Se você não mora em São Paulo ou ainda não está seguro para ir presencialmente, fique à vontade, nós faremos a transmissão aqui no nosso canal. Então, você pode se inscrever também, ou você pode participar, né, na sua casa aí, participar do culto online. E claro, se você se inscrever, qual que é a vantagem? Assim que você se inscreve e ativa o sininho, você é notificado automaticamente quando o culto começa ao vivo. Então você não perde um segundinho sequer da programação. Então viu só como vale a pena? Um canal como esse, que vem edificando tanto a sua vida e você não perder nadinha. Olha, fica essa dica. Agora, falando aqui do nosso tema de hoje, do Manhã IPP, esse programa, ele sempre trata de temas do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano, e que nos leva a constranger, né, ao constrangimento do caráter de Cristo. Não é muito bom a gente ter um canal com uma programação totalmente cristocêntrica, que nos faz meditar e meditar na palavra de Deus e buscar essa mudança, essa transformação? Não é legal você ter um canal ao vivo onde você pode interagir e tirar todas as suas dúvidas em tempo real? Olha só, e não ter mais dúvida nenhuma, ficar por dentro de tudo. Às vezes a gente tem uns questionamentos tão simples, né, do nosso dia a dia, e que a gente tem a oportunidade de aprender mais aqui. E antes de começarmos, eu quero fazer a chamadinha, né, do congresso, que é da Plantação e Revitalização de Igreja, o 13º congresso. E quem vai nos falar um pouquinho mais é o reverendo Arival Dias Casimira. Acompanhe. Alô você, é com muita alegria, muita satisfação que nós vamos realizar agora o 10º encontro
de plantação e revitalização de igrejas. Será nos dias 13 a 15 de maio, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu gostaria que você entrasse lá no site, né, fizesse a sua inscrição presencial, né? Nós ofereceremos também as refeições, o almoço e o jantar do preço incluso. E nós, para aqueles que não puderem vir, né, nós estaremos disponibilizando também esse congresso online pela metade do preço do presencial, tá bom? Teremos aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, o reverendo Roberto Brasileiro, eu estarei dando uma palestra. Teremos 2 pastores brasileiros que trabalham nos Estados Unidos, o reverendo Felipe de Assis e também o reverendo Leandro, que todos trabalham com a City to City lá nos Estados Unidos, plantando e revitalizando igrejas. Então, entra aí no nosso site, conheça a programação, faça a sua inscrição. Serão 2 dias intensos de meditação, oração, encorajamento para você que é obreiro, você que é evangelista, você que é missionário. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida. Muito bom. Fazendo uma pequena correção, é o 10º congresso, gente. Então, você pode se inscrever e participar. Agora vamos ao tema do dia. Nós vamos falar sobre a geração do ceticismo. E a gente não pode confundir o ceticismo, né, com aquela questão do ateísmo e religião, mas nós vamos ter isso bem esclarecido, nós vamos entender bem esse tema hoje na nossa entrevista. Mas antes, nós vamos para o nosso quadro A Gente Quer Saber. Nós fomos até o corredor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e conversamos com algumas pessoas para ver qual que é o conhecimento dele como cristão referente a esse tema. Para combater o ceticismo, nós devemos conhecer bastante das escrituras para poder conversar ou argumentar com essas pessoas, direcionando para um olhar bíblico, levando até esperança para elas, porque se elas buscam esse tipo de caminho é porque elas estão desnorteadas, e a Bíblia é o caminho. Excelente, isso mesmo, né? Para a gente combater o ceticismo, a gente precisa estar totalmente alinhado com a palavra de Deus. Mas eu acho que a gente precisa fazer isso com amor e precisamos, né, entender ainda mais para saber a forma certa de como lidar com essas pessoas que às vezes têm essa dificuldade, né, na compreensão da palavra. Mas para conversar com a gente, eu estou com ele, com o Dr. Marcos Eberlin. Ele que é cientista, ele é bioquímico, é professor de universidade, gente. Tem muito conhecimento e, claro, também é apresentador de um programa aqui da IPP-TV, que é Fé e Ciência. E é cristão. Olha só que legal. Olá, bom dia, Dr. Marcos Eberlin. Tudo bem? Bom dia, Tainá, todos os ouvintes do IPP, Manhã IPP. Privilégio estar com vocês, principalmente falando sobre... Deixa eu só verificar o mic. Agora foi. Acontece. É um detalhezinho, né, Tainá? Então, bom dia a todos do Manhã IPP. Um privilégio estar com vocês, sem dúvida nenhuma. Falando sobre esse tema tão importante, sobre essa geração não tão diferente que a gente está experimentando. Exatamente. E aí eu começo, né, com a nossa primeira pergunta para a gente entender um pouco mais ainda desse tema, né? A primeira pergunta é bem prática, né? O que é o ceticismo, Marcos? Assim, doutor, explica para a gente que a gente possa compreender de uma forma correta mesmo. Ser cético é duvidar, né? Não achar que o que é verdade. Vamos dizer assim, né? Falando de uma forma bem clara e objetiva. Como a gente percebe na palavra em Romanos 1:20, né? Paulo nos fala claramente sobre isso. Em relação a Deus, por exemplo, ele diz que os atributos invisíveis de Deus, Tainá, todos os ouvintes, e seu eterno poder e divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas.
Então, eu digo que a gente está afogado, atolado, abarrotado em evidências de que há um Deus. A verdade se expressa, diferentes tipos de verdades se expressam claramente ao nosso redor. Mas parece que essa geração ela foi, na realidade, catequizada para não ver o óbvio. O Adalto Lourenço, no nosso congresso, o segundo Congresso Brasileiro do Design Inteligente, ele tem uma palestra dizendo assim, como demonstrar o óbvio. A gente está precisando demonstrar o óbvio para essa geração. Então, o óbvio de Deus se vê claramente nas coisas que foram criadas. A gente vê essa maravilha da criação, as plantas magníficas, coloridas, não só o azul ao meio-dia, vermelho alaranjado no pôr do sol. Um sonho, uma beleza. Magnífico, o arco-íris, a gente vê todas as diferentes formas de vida, você vê um animal assim magnífico, não é como os cavalos, por exemplo, talvez o leão. O que a gente faz? Eu não estou vendo o que é óbvio, não. A gente aniquila a verdade através de preconceitos, pré-definições do que nós temos. Eu acho que essa é a melhor definição de ceticismo. Ser cético é não perceber o óbvio. O óbvio das coisas, o óbvio de que há um Deus, o óbvio que a natureza fala claramente, expressa claramente essa verdade. E outras verdades, né, políticas, econômicas, que essa geração não está enxergando, não é? Ela está se deixando levar por vãs doutrinas. Eu sempre falo sobre o evolucionismo teísta. Olha, Deus guiou a evolução. É óbvio que não, mas olha, essa geração embarcou no evolucionismo teísta. O ceticismo é não enxergar o óbvio. Muito boa explicação. Acho que essa definição já fica bem clara. Eu acho que vai facilitar muito quem está em casa nos assistindo até participar. Eu acho que todo mundo tem alguém próximo ali que às vezes tem essas características, né? É um pouco mais questionador, tem umas perguntas meio cabulosas às vezes, né? Que às vezes não tem explicação. Realmente são perguntas que às vezes nem na Bíblia não foi revelado. Mas eu tenho uma dúvida, ou não sei se vai ter uma resposta também muito direta, doutor. Mas esse movimento não é de agora, ele já é algo antigo, né? Mas será que ele está crescendo, ele está aumentando cada vez mais? Tainá e todos os ouvintes, sim, sem dúvida nenhuma, né? Olha, um exemplo muito claro, acho que o Michelson Borges, no último Fé e Ciência, deu esse exemplo, né? Quando os discípulos estavam lá reunidos e as mulheres vêm e falam, Jesus ressuscitou, todo mundo duvidou, né? A gente é cético por natureza, não é? Sim, a gente duvida. Quando a coisa é meio extraordinária. Mas o que Pedro fez? Ele se levantou, ele correu no túmulo, ele foi lá e viu o túmulo vazio. E aí aquele ceticismo dele se foi. Tomé, ele também foi cético. Ele disse assim, olha, se eu não ver Cristo ressurreto, não é? As marcas, eu não crerei. Aí Jesus aparece para ele e falou assim, olha, tá aqui, Tomé, toca. E o ceticismo dele se foi. Acho que o problema da nossa geração é essa, eles estão tocando nas marcas, eles estão indo no sepulcro, tá vendo ele vazio? Muitas vezes nem vai, ele nem quer saber sobre as evidências. Mas mesmo assim, vendo o óbvio, eles não se convencem. Acho que é uma coisa que não foi assim. Eu acho que meus pais, seus pais, né, a geração... Não sei se aquela música está certa, né? Apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Eu acho que não é? A música para essa geração não é muito válida, não. Acho que a gente vive uma geração de céticos que não veem o óbvio e não se preocupa também de correr atrás das evidências, como Pedro correu, como Tomé. Cristo não repreendeu Tomé. Ele disse, toca, Tomé, eu sei que você é cético, mas eu sei que também você está à procura da verdade. E quando você vê essa verdade, você reconhece a verdade. Eu acho que é interessante isso, a gente também saber lidar com o amor quando nós temos a oportunidade de conviver com alguém nesse perfil, né? Eu acho que é válido esse cuidado. E, doutor, parece que o ceticismo se tornou um requisito para ser um bom intelectual, muitas vezes, né? A gente vê essa característica. Como nós podemos argumentar contra essa posição?
A Tainá e todos os ouvintes, né? A academia é assim, né? Os intelectuais, os acadêmicos. A gente só sabe que nada sabe. E duvidar é preciso na academia. Duvidar é preciso. Todo cientista é um ser que duvida, que é cético por natureza. Sim, o ceticismo faz parte do desenvolvimento e dos fundamentos da ciência. Você tem que ser cético. Mas você tem que ser cético até o ponto que os dados sejam suficientes para lhe convencer e você abandonar esse ceticismo. Mas parece que hoje não, né? Novamente, né? O cético não é mais o cético, na realidade, é um teimoso. É o ceticismo teimoso, né, Tainá? Que predomina na academia, predomina nos meios mais cultos da nossa sociedade. Eu acho que não. Eu não creio nisso, eu não creio nisso. Parece que é o jargão, né, que define o intelectual. Olha só, ele não crê em Deus. Eu brinco com os garotos, né? As meninas até falam assim, nossa, olha, ele é ateu. Que garotinho, né? Ficou até mais charmoso, né? Porque ele é ateu, ele não crê em Deus. Então, ser ateu, negar o óbvio, parece que virou, na realidade, um charme para essa geração. E não pode ser assim, né? Ser cético frente às evidências, ainda mais quando elas são tão evidentes, não é ser charmoso, não é? É ser teimoso. Eu vou ser bem sincera, então, abrindo um espaço, se me permite. Eu acho que até o charmoso é o intelectual que admite a existência, né, do ser superior ou admite a necessidade de buscar, né? Acho que já tinha que mudar, às vezes. Mas Tainá, eu concordo com... Aí a gente pode entrar num ponto muito interessante, né? Aí você fala assim, nossa, o cara é intelectual, ele não crê em Deus, ele não enxerga esse óbvio de Deus, então ele deve ser mais inteligente, ele deve ser mais apto, ele vai ganhar um prêmio Nobel. E pelo contrário, né? A gente sabe, né? Eu falo isso no meu programa, a gente já comentou várias vezes, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que criam ou que creem em Deus. 67% de cristãos que creem no Deus bíblico. Judeus são 0,2% da população e 22% dos prêmios Nobel foram ganhos por judeus. Então, gente, cientista bom é cientista ateu, é cientista cético teimoso? Pelo contrário, né? É o cientista que ele é parte do ceticismo, ele duvida até que os dados lhe convençam. A partir desse momento, ele se rende aos dados e anuncia que ele descobriu uma coisa nova. É isso que é fazer ciência, é isso que é ser erudito, é isso que lhe faz ganhar prêmios Nobel, por exemplo, né? Eu falo para os jovens, você quer ganhar um prêmio Nobel? Seja cristão, creia em Deus, a sua chance é 9 vezes maior, Tainá. Não, ótima dica. Fica essa dica para você também, que está aí nos acompanhando. E, assim, saindo um pouquinho das nossas perguntas, eu gostaria até de, se possível, aliás, o senhor já compartilhou em alguns momentos, em uma das programações da própria Igreja Presbiteriana, durante o programa Fé e Ciência. Gente, você que não conhece, acesse o nosso canal, tem os programas ali, você pode assisti-los, já pode maratonar, já se programa esse final de semana e assista, né? Como que é essa vivência sua, o seu dia a dia? Porque normalmente a gente tem essa visão de que a ciência, né, e a fé tem essa resistência, e cada vez mais nós temos materiais que mostram essa união, né, e como elas andam juntas. Então, compartilha pra gente um pouquinho, né, como que é na sua sala de aula, quando você pega aqueles universitários e você declara ali, eu não sei como que é a sua fala, mas como que é esse momento de demonstrar a sua fé e todos os seus anos de pesquisa e trabalho, assim, que andam juntinhos ali? Tainá, a gente fica achando que ciência está de um lado, né, esquerdo ou direito, e a fé está do outro, não é? E não há sobreposição entre essas duas grandes áreas, né, do conhecimento e da relação do homem com a natureza. Pelo contrário, há uma sobreposição absurda entre fé e ciência. A fé sempre acompanhou a ciência sempre acompanhou a fé. A fé é o firme fundamento, a Bíblia fala sobre isso.
estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Então, é a constatação clara que o homem teve, por exemplo, Tainá, de que havia um Deus e que esse único Deus, um Deus único, não eram vários, regia o seu universo com leis físicas constantes e químicas físicas constantes, eternas e imutáveis, fez o homem decidir que valeria a pena fazer ciência. Então foi a fé, né, que emanou das observações da natureza em um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que governava o seu universo com leis, e essas leis não mudavam, imutáveis, que o homem falou assim, hoje eu não vou pescar, hoje eu vou fazer ciência, vou para o laboratório. Foi a constatação também de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto, nós temos a mente de Deus, a gente tem a lógica de Deus, não é? Embutida no nosso cérebro, no nosso raciocínio, que o homem pensou, falou assim, olha, se eu fui feito por Deus, se eu sou a sua imagem e semelhança, e se eu tenho a lógica de Deus em mim, eu devo entender o que ele fez, eu devo compreender. E é incrível, Tainá, que inclusive muitos inventos humanos, como o motor, por exemplo, não é? O Henry Ford e tal, fez o motor, você vai olhar o motor que o homem fez e os motores nanomoleculares que a gente encontra na vida, o que a gente descobriu? A gente copiou o projeto. A lógica é a mesma, as partes são as mesmas. O flagelo bacteriano, o motor do flagelo bacteriano, aquela cauda que se movimenta nas bactérias, tem as mesmas partes, a mesma lógica, a mesma engenharia nanomolecular, né? Nanomateriais envolvidos e tudo. Eu estou na engenharia da escola de engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? E a gente percebe, o homem muitas vezes copiou o que existia na natureza sem saber que existia aquilo lá na natureza. Porque temos a mente de Deus. Então, como não fazer ciência? Como não fazer ciência reconhecendo que há um Deus e demonstrando, através das coisas que descobrimos pela ciência, o poder, a majestade, a glória de Deus nos seus inventos magníficos. A gente copia, mas você sempre faz... Não, ele está lá na versão 5.0, a gente está na 1.0 ainda. Muito bom. Olha, eu acho, para mim, né, eu que não sou da área, é uma revelação. Eu acho sempre interessante quando a gente descobre essas semelhanças, né? E isso é muito legal. Acho que quem está nos assistindo também se identifica, né? A Lúcia está aqui com a gente e ela até colocou, né? Ela escreveu: muito bom dia, queridos. Excelente assunto. Louvamos a Deus por grandes homens de Deus e de bom conhecimento. E o Cezinha colocou: bom dia, professor. Fala um pouco sobre a criação de Deus, se a Terra é um globo ou plana. Mas pode ficar para um outro... Não, o ceticismo, né, Tainá? A Bíblia declara que ela é bem redondinha. A gente vê as fotos e ela é bem redondinha. E a geração cética, né, fala, não é, ela é plana. Eu acho que a Terra plana e outras negacionismos que a gente vê por aí também são consequências desse ceticismo. A Terra é bem redondinha, os dados mostram o que é. Mas a gente continua cético. Voltamos para a Idade Média, né, com o ceticismo da Terra plana. E eu acho interessante, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas eu acho que dá mais trabalho em querer provar o que é óbvio do que você se aprofundar no que é óbvio, né? A gente vê isso nessa pandemia também, né? Tanta coisa que foi óbvia. Eu não vou dizer o que é, tá? Porque a gente tem opiniões diferentes. Mas eu vejo isso claramente na minha área. Eu sou químico e conheço muitos infectologistas, pessoal que trabalha com farmácia, bioquímica, com drogas e tudo mais. A gente fala, é óbvio. A gente vê, a gente está fazendo o contrário. Não, é boa observação também. Então, uma pessoa que se diz cética, ela não acredita em horóscopos, né? E, assim, será que ela está se contradizendo? Ela não está se contradizendo? Vamos deixar bem claro, né? Ser cético não é ruim, é bom. Tá. O ceticismo faz parte da natureza humana. Deus nos fez assim, a sua imagem e semelhança. Então, a Bíblia fala... fazei prova de mim. Deus fala isso, fazei prova de mim. Quando Tomé duvidou, Jesus não repreendeu, falou, seu cético, né? Eu não vou mostrar não, tá?
A fé tem que ser a fé pela fé, sem evidências. Não, ele falou, toca. Ele falou assim, ó, mais bem-aventurado quem creu sem ver. Você viu. Agora, mais feliz porque ele disse o seguinte, cara, é difícil crer. A minha interpretação das palavras de Jesus, cara, é difícil crer sem ver, eu sei. Feliz porque você está vendo. Imagina a felicidade de quem não viu e creu sem evidências. Olha só, é isso que Deus está falando. Cristo está falando, até Deus encarnado. Então, o ceticismo não é ruim, não é ruim. O que é ruim é você continuar cético quando as evidências te mostram o contrário. Quando é óbvio que aquilo lá que você está duvidando, não precisaria mais duvidar, tem as evidências aí. Então, continuar cético em relação a Deus. Continuar cético em relação a Gênesis 1, 2 e 3, por exemplo. Né? Olha aqui a descrição de como Deus fez, pelo poder da sua palavra. Não, sou cético. Aí você vai para a sala de aula, né? O professor fala assim, não, porque Darwin disse que a gente veio de uma ameba primordial, somos amebas evoluídas. Aí ele fala, o professor de física fala, olha, um Big Bang formou o universo. Aí você não é cético. Aí você passa a duvidar da palavra, passa a crer na evolução, né? E aí você faz, ou mistura a palavra com a evolução, ou você vai ser um evolucionista naturalista. É incrível isso, né? O óbvio da palavra, porque a palavra de Deus é óbvia demais, ela é autoconsistente, ela tem N evidências de que a palavra de Deus é verdade absoluta, inerrante. Eu tenho uma palestra, né, Tainá, sobre isso, a autoridade científica da Bíblia, vocês podem procurar no meu canal do YouTube. N evidências científicas na Bíblia, e aí é óbvio que aquilo lá é verdade. A gente duvida da verdade, vai atrás de ciência de homens, maldito o homem que confia no homem. A gente passa a confiar no que não é óbvio. Chesterton disse isso, né? Quem não crê em Deus passa a crer num monte de bobagens. Isso é uma paráfrase do Pondé, que eu sempre cito. É incrível isso. A gente passou a ser cético em relação à verdade e muito pouco cético em relação às inverdades desse mundo. Não questionamos, às vezes, né? A gente só absorve, né, as inverdades e... Pode falar, por exemplo, se alguém fala assim, é ciência, você acredita. Né? O professor fala assim, não, isso aqui é ciência, gente. A gente veio de uma ameba evoluída. A gente passou a acreditar. Olha só, esse é um grande problema hoje, Tainá. A ciência foi elevada a um status de verdade absoluta, autoridade suprema. E aí a gente aprendeu, porque a gente é catequizado, não é culpa de você, nem minha, nem da Tainá. A gente é catequizado nas universidades, nas escolas, na TV, na mídia e tudo mais, a aceitar a palavra da ciência como verdade absoluta. Então, a gente tirou a autoridade da Bíblia, passou essa autoridade para a ciência de homens falíveis, errantes, né? E tudo que vem com o rótulo de ciência, a gente compra. Gente, não faça isso, nunca, nunca. A ciência é a cultura da dúvida, maldito homem que confia no homem. Cientistas falam, por exemplo, que você não pode comer ovo, né? Que ovo é ruim. Aí passa um tempo e fala assim, coma quantos ovos você quiser, quanto mais ovo, melhor. O melhor alimento do mundo é o ovo. Não toma café. Aí você lê um artigo e fala, não toma café, você para de tomar café. O outro fala assim, tome café, porque a cafeína te desperta e tudo mais. Gente, a ciência é isso, né? Um zigue-zaguear à procura da verdade. A palavra é a verdade. Exatamente. Ela emanou da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é assim, está em dúvida, confie na palavra. Seja cético em relação às verdades desse mundo, não em relação à verdade da palavra. Muito bom. Doutor, só um minutinho, eu vou só anunciar uma sugestão de presente para o Dia das Mães e eu já volto para a nossa conversa. Vem aqui comigo, gente. O Dia das Mães está chegando e com ele uma oportunidade incrível de presentear quem você ama. Já está disponível no site da Editora Hebron a Bíblia Pregação Expositiva em capa rosa, gente. A Bíblia Pregação Expositiva é como uma luz que ilumina o texto bíblico, levando o leitor para longe dos perigos de interpretações erradas e entendimentos incompletos. Com sermões, estudos e notas do reverendo Hernandes Dias Lopes. Quer garantir a sua ou a da sua mãe? Então acesse o site editorebron.com.br e compre já.
fica aí essa dica. Mas agora nós vamos voltar para a nossa conversa, que está muito legal. Nós estamos falando sobre o ceticismo, gente. Então, você que chegou agora, fica aqui com a gente, porque eu estou conversando com o Dr. Marcos Erbelin, ele que é cientista e cristão. Então, assim, nós estamos aprendendo muito nesse momento e eu convido você a participar, já que está chegando agora, e você que já está desde o início, eu sei que está ligadinho aí, não está perdendo um detalhe. Tem gente que já está repostando as frases, né? E isso é muito legal. E depois compartilha já com outros amigos. As frases já fica até para pôr no Instagram, né, doutor? Que a gente já põe aquelas frases já e assina embaixo, Dr. Marcos Erbelin. E eu tenho uma pergunta. O senhor já meio que respondeu no começo da nossa conversa, que é com relação ao ceticismo, que ele não é negativo, não é ruim, né? Então, um cristão, ele pode ser cético? E como que a gente percebe isso? Não só pode, como deve, acho, não é? Olha, interessante. A Bíblia fala em vários e vários pontos que a gente tem que colocar à prova, né? Até os profetas. Se uma profecia surgiu, você tem que colocar o profeta à prova, né? Pode ter sido uma profetada, né? Como a gente fala por aí, né? Ser cético é bom, é bom. Ser cético, assim, quando você não tem evidências, né? Quando você ainda não coletou evidências, quando você não estudou. Então, o princípio, acho que do cientista, pode ser também do cristão. A Bíblia mostra isso. Só sei que nada sei. Exatamente. E colocarei tudo à prova. E Deus fala, fazei prova de mim. Então, o ceticismo não é ruim. O que é ruim, né, é o ceticismo que nós vemos na geração de hoje, né? É o negacionismo da verdade, né? Não, às vezes fala assim, olha, ele é um negacionista. É bom ser negacionista de inverdades, de mentiras, de que uma ameba evoluiu, até em 2 amebas evoluídas, como nós dois aqui, né, Tainá? Isso é bom ser cético. Em relação não tem dados, continuarei cético. Mas o que você não pode é ser teimoso e não se render à verdade dos fatos. Você tem que sempre colocar na balança. E quando os dados, né, na balança pesarem mais, né, do que o seu ceticismo, renda-se aos dados e passe a defender a verdade. Tem gente que é assim, teimoso, não creio, né? Exatamente. E esse que é o problema dessa geração. A gente vê isso nos jovens. Com uma única exceção. Quando alguém fala ciência para você, você acredita, né? Não pode. Exatamente. É bom ter essa balança e analisar isso. Agora, interessante que, normalmente, o recém-convertido, ele vem com essas dúvidas que eu acho super válido. Até mesmo tem pessoas que estão há anos na igreja e se alguém faz uma pergunta do tipo, às vezes ele fica até nervoso, fala, não pode duvidar, você tem que ter fé. Só que tem muitas dessas perguntas, elas têm respostas. E é importante que você, ao fazer a pergunta, busque essa resposta, né? Eu acho que é importante mesmo, como o senhor falou, de ter esse questionamento saudável, né? E buscar essa informação ou de alguma forma, né? Nós temos um livro que é riquíssimo em tudo isso, que é a Bíblia, mas às vezes a gente tem essa dificuldade de compreender ali também, né, doutor? A Bíblia própria declara que ela não tem a intenção de revelar todas as coisas, né? Muitas coisas Deus nem sequer queria que fossem reveladas, a gente vê isso claramente. Mas o que foi revelado, a gente percebe claramente que é verdade. Então, por exemplo, há muita coisa na Bíblia, fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz e houve luz. Bum, a gente não estava lá para ver isso. Será que Deus, a palavra de Deus tem poder para, quando ela é liberada, quando ela é falada, as coisas acontecem imediatamente, como eu creio, né? Nesse Deus que eu creio, que Ele fala, as coisas acontecem? A gente não estava lá para saber, mas Cristo vem ao mundo, Deus se faz homem em Cristo, e aí Ele chega no sepulcro, não é, Tainá, todos os nossos ouvintes, e Ele diz, Lázaro, sai para fora. Lázaro cheirava mal, as suas proteínas já estavam decompostas, putrescina, cadaverina, esses nomes feios, né? Porque as moléculas cheiram muito mal. E ele já estava destruído. Aí
Cristo fala, Lázaro sai para fora, ele sai prontinho, maravilhoso. Eu acho que ele sai até mais forte, né? Musculoso. Já tá, parecia que ele tinha feito uma academia, tal, jovem, rejuvenescido, né? Ele pega os tonéis lá com água, ele diz, haja vinho, e houve vinho. Instantaneamente. Ele não ficou por milhões e milhões de anos, né, esperando aquilo lá acontecer. Então, a gente sabe, pelas evidências históricas, a gente sabe, não é, que a Bíblia relata fatos históricos. Hoje eu vou entrevistar o Rodrigo Silva por Fé e Ciência, viu, gente? Vai ser muito legal. A arqueologia bíblica mostra isso, as verdades científicas nas áreas clínicas, sanitárias, científicas mostram isso. Então, o que você pode verificar é verdade. Por que você vai duvidar do resto? Essa é a grande questão. Por que você vai ser cético em relação ao resto? Teimoso? Então, a gente sabe que Cristo vai voltar. Ele subiu aos céus, ele deu demonstrações do seu poder. Ele ressurgiu dos mortos. Sim. Então, ele tem poder sobre a morte. Então, eu sei que ele vai voltar. Eu não acho, eu sei que é certeza que ele volta, porque ele deu provas definitivas do seu poder e da sua autoridade, da sua divindade. Então, a gente não deve ser cético, a gente deve se render, então, a essas provas. E no que se pode verificar é verdade. O que não se pode verificar também deve ser. Olha só, quero compartilhar também alguns comentários. A Delva escreveu, eu sou cética, não acredito em coisas que estão fora da palavra de Deus. aí você está certo. Ó. Não, né, tem coisas fora da palavra que são verdades também, né? Mas, assim, toda vez, eu acho que o que ela quis dizer, eu vou parafrasear o que ela disse. Como é que ela se chama mesmo? A Delva. Ô, Delva, eu entendi. Você quer dizer o seguinte, tudo que contrariar a palavra, você fica com a palavra e você duvida se é cética em relação ao que contraria a palavra. Eu também sou, tá? Por quê? Porque, Tainá, muitos e muitos embates ocorreram entre a palavra e a ciência de homens, o conhecimento de homens. Liam lá na Bíblia sobre um rei, esse rei nunca existiu, essa cidade nunca existiu. Olha só, a Bíblia está falando aqui que as estrelas do céu são incontáveis. Os astrônomos foram lá e contaram 1.119 estrelas. Está vendo? A Bíblia está errada. E vários outros embates, né? Verdade de homens contra verdades bíblicas. O que aconteceu nesses embates? Qual é o placar? A Bíblia sempre ganhou, ela nunca perdeu um pontinho. Ela sempre ganha e ganha de goleada e o outro não faz gol nenhum, é zero. A sua defesa é imbatível, né? Ai, que ótimo. A Bíblia sempre ganhou os embates. Então não é porque eu sou teimoso em crer na Bíblia e você também, né? A nossa, como é que é o nome? Delva. Ô, Delva, você não é teimosa em crer na Bíblia. Você está baseado em evidências, né? Você é cética em relação às verdades, entre aspas, dos homens quando se confrontam com a verdade bíblica. Eu também. Muito bom. E, doutora, tem uma pergunta aqui que é bem parecido com uma que eu ia fazer, mas eu vou jogar do Guilherme. Eu gostei. Ele colocou, os jovens de hoje muitas vezes não querem nem ouvir, simplesmente se fecham para o cristianismo e ficam abertos para a ciência. Não questionam a ciência, mas questionam muito o cristianismo. E aí a pergunta, juntando as duas, o senhor acha que essa geração, de fato, ela é cética? O senhor falou um pouquinho do negacionismo, né? Que talvez esteja sendo o perfil dessa geração mais jovem, né? Mas como que o recado que você dá, o que você tem para falar para esses jovens, né? Pegando como base esse comentário do Guilherme, né? A todos os jovens, infelizmente, há 150 anos, um homem escreveu um livro, o Darwin, sobre a origem das espécies, em que ele lá declarou, né, fez essa declaração infundada em dados de que ele tinha descoberto a origem da vida através de processos naturais não guiados. Aí veio uma teoria do Big Bang que disse, olha, uma grande explosão, processos naturais, uma nuvem gasosa em expansão, foi se aglomerando em planetas, estrelas, galáxias e tudo mais. E aí passou-se a propagar pelo mundo, né, que tudo que ia além de matéria, energia e espaço, era ignorância, era uma fé irracional.
E só existia matéria, só vamos explicar todas as coisas através da ciência. Eu sempre digo isso, né? Outro dia saiu um artigo sobre a piedade de Madre Teresa de Calcutá. Olha, ela estava procurando uma vantagem evolutiva. O estupro, tem um livro, Biologia do Estupro. Não, vamos explicar isso, porque é uma tentativa do homem se reproduzir, né, o máximo possível. Ele não conseguiu atrair o sexo oposto, né? E aí as gerações foram sendo catequizadas nesse naturalismo. Ó, a ciência é a razão, a ciência é a verdade. Nela você pode acreditar. Deposite sua fé na ciência. Tudo que não é ciência, que transcenda o naturalismo, forças naturais, é ignorância, é religião, é puro fanatismo religioso. Isso foi sendo apregoado, catequizado, geração após geração. E aí chegou no cúmulo dessa geração. Não sei se vai piorar, mas diz que não tem nada tão ruim que não possa piorar, né? Talvez a próxima seja ainda pior. Jovem, então, olha, entenda o contexto que você vive. Você foi catequizado. Eu também tentaram me catequizar. Felizmente, eu consegui escapar desse catequismo. E você foi catequizado a entender que ciência é razão e que a fé é ilusão. Pelo contrário. Nós hoje, o professor de biologia chegou na sua sala e disse que urso nadando de boca aberta virou baleia. Olha só, Tainá, basicamente essa é meio forte demais essa colocação, eu sei, mas resumindo é isso. O urso nadando de boca aberta virou uma baleia, né? Um dinossauro com vontade de voar virou um canário. E aí se acredita que naquela sopa ácida escaldante venenosa, a primeira ameba surge ali por reações químicas impossíveis. É uma nuvem gasosa em expansão, gás em expansão formou esse universo magnífico, com galáxias, estrelas, um sistema solar totalmente sincronizado como um relógio do mais fino ajuste para que haja vida no planeta Terra. E os jovens estão acreditando nisso. E estão falando, não, o que o pastor Arival fala lá, né? Olha só, aquele maluco beleza, né, do pastor Arival. O único que consegue citar o Raul Seixas nas suas pregações, né? Exatamente. Não somos amebas. E quando ele fala que a gente não é metamorfose ambulante, o pastor Arival está certo, porque está baseado na palavra, né, pastor Arival? Não somos metamorfose ambulante. Somos seres formados à imagem e semelhança de um grande Deus. Isso é verdade, o resto é boato. Boato, muito bom mesmo. Ó, tem até os comentários, o Fábio colocou, doutor, evolução de bactérias que se tornam resistentes a antibióticos. Que é a mesma coisa que Darwin ensina? Gente, isso é outra falácia da argumentação darwinista. Tem muitos jovens cristãos hoje, Tainá, falando que Darwin é certo, que ele é amigo de Deus, que a gente tem que se render ao darwinismo e tem que ter Deus lá no meio para ver se ele tem algum tipo de participação, né? O evolucionismo teísta, que eu sou extremamente ácido, né? E combato. Gente, as bactérias e os vírus, né? A resistência a antibióticos. O Michael Behe acaba de lançar um livro, A Evolução de Darwin, vocês podem encontrar na editora Mackenzie, se quiser um desconto, tem na Coval Press, a editora da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, dizendo, gente, fomos analisar o genoma desses bichos aí, né? Essas bactérias e vírus que evoluíram. E o que aconteceu? Na realidade, elas não evoluíram. Primeiro que bactérias resistentes muitas vezes já sempre existiram. É que quando vem a droga, ela mata as outras, só sobra resistente. Olha só. Tá. Outras que adquirem resistência, mas adquirem resistências com novos mecanismos, novos metabolismos, coisa nova que ela incorporou, uma máquina nova. Não, nunca aconteceu isso. Olha, se você não quiser ter cárie, arranque todos os dentes. Você vai ter uma vantagem, você nunca mais vai ter cárie. É isso que acontece com as bactérias. Elas estavam sofrendo de cárie, porque a droga estava provocando cárie. Elas arrancam seus dentes. Um urso está pegando o seu braço e você não consegue soltar, porque a mordida de um urso é muito forte, corta o seu braço, saia correndo. Agora, quando você precisar, né, comer um bom churrasco e tudo mais, os dentes farão falta. E o braço, né, vai fazer falta também, né? Você vai dirigir o carro e tudo mais. Gente, a evolução não é evolução, é involução. Os processos darwinianos têm causado quebra, danificação de genes, que, nas condições, eventualmente, acidentalmente, temporariamente, trazem uma vantagem.
mas que na realidade tem reduzido a sofisticação da vida. Deus olha e fala assim, né, Tainá? E viu Deus que era muito bom. Aquele muito bom é ótimo, extraordinário, magnífico, né? Traduzindo para um bom português. E viu Deus que era ótimo, extraordinário, magnífico. O que era ótimo, extraordinário, magnífico, pelos processos que Darwin um dia sugeriu, estão se tornando bons, regular. Daqui a pouco vai ficar ruim e péssimo. Cristo precisa voltar. Muito bom. Olha, bate-papo muito especial, muito bom mesmo. Gostaria, para a gente fechar o tema, fechar o assunto, que o senhor deixasse alguma mensagem de incentivo para quem está nos assistindo, referente ao ceticismo, assim, para a gente amarrar com chave de ouro a nossa conversa hoje. Tainá e todos os ouvintes, vamos resumir então. Olha, ser cético é bom. Você não deve acreditar em qualquer coisa, né? Uhum. Ainda mais hoje, né? Você abre o Facebook, o Instagram e tudo mais. Se você for acreditar em tudo que você está vendo, né? Fake news ali. Você abre os telejornais, se você for acreditar o que o telejornal está falando, né? Ser cético é muito bom. É muito bom. Assumir que verdades precisam ser demonstradas. O cético assume, olha, uma verdade precisa ser demonstrada. E quanto maior a alegação dessa verdade, mais evidências tem que ter, né? Carl Sagan, uma das poucas coisas que ele disse bem foi isso, né? Grandes alegações precisam de uma quantidade muito grande de evidências. Isso é perfeito. O cristão tem que ser assim. A Bíblia nos ensina a ser assim em relação aos profetas, por exemplo, às verdades bíblicas. Por que a Bíblia está cheia de profecias? Porque ele quis demonstrar a verdade da Bíblia através das profecias. Perguntaram para Jesus, por que você faz os milagres? Para que creiam, por que vocês céticos creiam? E Cristo nunca, ele foi contra o ceticismo, não é? Uhum. Na realidade, com Tomé, ele falou, olha, toma aqui, eu sei que você é cético. Agora, o que você não pode ser é teimoso. Não é? Quando você tem evidências, deixar de segui-las. E também você não pode ser preconceituoso e entender que só ciência que tem verdade e o resto é tudo mentira. Fato não tem lá, é só ilusão. Uhum. Fé é um fanatismo religioso. Não, pelo contrário. Esteja sempre aberto a seguir as evidências. Como Pedro, levante-se e vá até o túmulo para ver se ele realmente está vazio. É assim que a gente tem que fazer, né? Pedro era fantástico, né? Jesus falou assim, venha e ande sobre as águas. Né? Pedro tremendo, né? Tremendo. Ele falou, será que é verdade? E ele foi. Pedro tinha essa característica incrível, né? Ele cortava as orelhas, mas ele... Eu acho que de todos o que eu gosto mais é de Pedro, né? Apesar de Paulo ser o grande intelectual. Ele foi, afundou um pouquinho, mas chegou. Afunde um pouco no seu ceticismo, mas chegue na verdade. Muito bom, ótimo fechamento. Muito obrigada pela participação hoje, Dr. Marcos Eberle. Perguntar aqui quando que o programa Fé e Ciência vai ao ar? Todas as quartas-feiras, a partir das 9 horas. Então, acesse aqui nosso canal, se inscreva e fique por dentro de tudo. E lembrando também que tem um canal no YouTube seu, assim, também, né? As pessoas podem fazer essa busca. Como que eles podem te encontrar? Marcos Eberle, você acha os canais todos, Instagram, então hoje é Google, né? Você acha muito fácil. Muito bom, obrigada pela participação. Que Deus continue te abençoando muito em todos os trabalhos, pesquisas também, e na programação também, porque hoje tem gravação de um programa muito especial que em breve estará disponível para todos vocês. Obrigada, até breve. Tchau, tchau. Calma que a gente continua, gente. A programação aqui continua. E, claro, como nós temos esse assunto, esse bate-papo tão gostoso, eu tenho dica de livro. O livro de hoje é Fé na Era do Ceticismo, do Timothy Keller. Isso, gente, tá bem ali na telinha, você tá podendo ver a imagem. Este livro foi considerado um best-seller, segundo o New York Times, porque Deus permite que haja sofrimento no mundo? Como um Deus de amor pode mandar alguém para o inferno? Por que o cristianismo não é mais inclusivo? Como pode haver uma só religião verdadeira? Por que tantas guerras foram travadas em nome de Deus? Essas perguntas parecem familiar, né? Então, valendo-se da literatura, da filosofia, das conversas do cotidiano e da argumentação convincente, Tim Keller explica como a fé no Deus cristão é
Na verdade, racional e justificável. Aos crentes verdadeiros, ele oferece uma plataforma sólida sobre a qual se apoiar contra os ataques à religião próprios da era do ceticismo. Aos céticos, ateístas e agnósticos, ele fornece um argumento desafiador para se lançarem em busca das razões da existência de Deus. Então fica essa dica de leitura para você. E claro, depois você pode entrar no canal e rever essa entrevista, anotar tudinho e não deixar nada passar, hein? Não fica com dúvida, vá atrás, busque, conheça mais dessa verdade, gente. Agora chegou aquele momento de nós parabenizarmos os nossos aniversariantes do dia. Muito bom, eu quero desejar um parabéns, feliz aniversário para Andressa Soares Borges, Camila Romeiro, Eduardo Seite, o Teruia, gente, né? O nosso presbítero Teruia, o João Castanho de Moraes, Lucas Araújo, a Luísa Lucas Vieira, a Natália Sola, o Paulo Edilson, a Ruth Lopes e Lídia Dickel, gente, exatamente, a nossa apresentadora aqui do Manhã IPP, nossa apresentadora oficial, né, Lídia Dickel, nossa amiga e irmã, e nós queremos oferecer um presente feito com muito amor e carinho pela equipe da IPP TV. Muito bom dia! Que privilégio ouvir esse muito bom dia todas as manhãs. Muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Que bênção começar um dia com as misericórdias do Senhor renovadas na nossa vida, né? O carisma, talento e simpatia de Lídia Dickel fizeram da apresentadora deste programa uma verdadeira amiga de todos os telespectadores. O seu jeito verdadeiro e transparente faz com que o público se emocione, se divirta e aprenda muito com as entrevistas comandadas por ela desde a época da Rádio Pinheiros até hoje. Tem gente de aniversário hoje. Vamos ver quem tá de aniversário? E hoje é um dia especial. Deus concede mais um ano de vida para a nossa querida amiga. Querida por nós que trabalhamos lado a lado e querida por vocês que a assistem diariamente. A nossa oração é de gratidão a Deus pela vida de Lídia e pela bênção que ela é em nosso meio. Receba a homenagem da equipe IPP TV. Feliz aniversário! Ai, gente, eu tô aqui, mas eu tô emocionada. Minha amiga e irmã em Cristo, que Deus continue te abençoando e principalmente neste momento que você está passando, nós estamos em oração para que em breve você possa estar aqui com a gente novamente. Um beijo grande, Lídia, um beijo para todos os aniversariantes. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Gente, nós ficamos por aqui. Mas estaremos de volta amanhã, claro, né? Se Deus quiser. Tchau, fica com Deus.